O Mangueirão quem manda é o Leão, em um jogo que ao Coritiba faltou única e exclusivamente um poder de definição, poder de finalização. Ao Remo se teve um Daniel Paulista premiado pela coragem de reconhecer o erro no primeiro tempo, promover uma mudança ainda na primeira etapa. Vou trazer uma avaliação do que foi esse jogo, do que foi mais essa vitória do Remo jogando como mandante, 2 jogos, 2 vitórias e contra equipes da primeira prateleira. No jogo anterior contra o América, 2-0, agora contra um Coritiba, um jogo bem diferente do que foi aquele confronto contra o América. Dessa vez o Remo sofreu um pouco mais, não teve um grande desempenho, mas pelo poder de definição maior, pelo nome do Pedro Rocha aparecendo mais uma vez em um momento importante, o Remo soma mais 3 pontos na competição. Enquanto eu trago a minha avaliação, vou deixar aqui ao lado alguns números na tela desse jogo. Depois a gente vai falar sobre as escolhas dos 2 treinadores, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mas antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Estou sempre falando sobre Série B, estou sempre falando sobre divisões de acesso e a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Todo dia tem conteúdo novo por aqui. Fique à vontade também para trazer um pouco da sua opinião, do que você viu desse confronto. Confronto que ele gera algumas contestações, alguns questionamentos do que é a justiça no futebol, né? Assim, foi um Coritiba que, de uma forma geral, teve um domínio maior no confronto. Mas o futebol ele está muito além do que quem consegue controlar a maior parte do jogo. O futebol ele diz muito mais sobre eficiência do que um tempo maior de controle de uma equipe. E sobre eficiência o Remo conseguiu dar uma aula nesse confronto. Primeiro tempo muito abaixo da equipe do Daniel Paulista. Um massacre, dá para falar que a nível de desenvolver do jogo foi um massacre do Coritiba no primeiro tempo. Um Coritiba com posse de bola, um Coritiba que teve o fator da surpresa, não poderia contar com o Nicolas Careca, terminou colocando mais um homem no meio de campo, que foi o nome do Alisson. Um Coritiba que teve um corredor esquerdo funcionando muito bem com o Zeca e com o Ronier, já do lado direito um Alex Silva tímido, um Alisson que não apoiava tanto assim, até porque não é muito característica dele. Eu vi um pouco uma ideia do Remo de talvez deixar a bola como adversário nesse primeiro tempo desse jogo contra o Coritiba, talvez um retrato do que tentou fazer contra o América. Só que contra o América encontrou uma equipe mineira com pouca inspiração, com pouca criatividade e um Remo conseguindo apresentar mais resistência e conseguindo contra-atacar com mais frequência naquele jogo contra o América. Hoje contra o Coritiba não. Contra o Coritiba, se a gente avalia os 35 primeiros minutos de jogo, foi ataque do Coritiba contra um Remo tentando se defender. Só que vem aí um dos grandes problemas do Coritiba, não só do Coritiba, mas de outras equipes da Série B que o Remo não conhece, que é problema na definição. O Remo tem Viseu, o Remo tem Janderson, o Remo tem Jaderson, tem também principalmente a figura do Pedro Rocha, que fazem com que a torcida do Remo não sofra tanto com a definição, com o momento de finalização. Só que o Coritiba tem, por mais que o Nicolas esteja lá alguns bons momentos, por mais que o Ronier seja um jogador ok, por mais que o Coutinho seja um jogador ok também, mas é um Coutinho que desde o momento do Sport ele já vinha sofrendo algumas contestações. Quando a gente avalia esse primeiro tempo, se teve um Coutinho municiado, se teve um Alisson municiado, o próprio Josué teve oportunidades, o próprio Ronier também teve oportunidades, e um Coritiba que não aproveitou essas oportunidades. E aí um Remo que não desempenhou bem no primeiro tempo, tem a saída do Dodô, a entrada da figura do Pavani, e aí vem o ponto do mérito do Daniel Paulista, de reconhecer o erro e de corrigir esse erro ainda enquanto tinha tempo. 35 minutos de jogo, sai o Dodô, entra o Pavani. Não acho que o Dodô era o grande ou o único responsável pelo desempenho ruim do primeiro tempo do Remo, mas depois da entrada do Pavani é um Remo que tem uma mudança de cara. Claramente o Remo consegue desempenhar um pouco melhor. No final do primeiro tempo, praticamente numa das únicas finalizações do Remo no primeiro tempo, jogada do Janderson pelo lado direito, cruzamento, e vem o Pedro Rocha no movimento característico dele, né? Saindo da esquerda, vindo para o meio da área e definindo muito bem.
Contra o América foi de cabeça, contra o Coritiba foi com o pé. E aí vem o segundo tempo. Um segundo tempo que, apesar de seguir com o Coritiba com mais volume, mas foi um segundo tempo em que o Remo conseguiu ter um controle um pouco maior, mesmo sem a bola. É diferente o se defender do Remo do primeiro tempo para o se defender do Remo do segundo tempo. No segundo tempo, o Remo consegue ter algum controle e consegue ter também alguma posse de bola. Capitaneado pelo nome do Pavani, mas também com outras peças também. Vem as mudanças, eu acho que o Alisson do lado do Coritiba fez tempo extra e acredito que era um Coritiba que poderia ter pensado em um nome de ataque de lado logo no início do segundo tempo. Vem também outras alterações, a entrada do Brumado, que também no lugar do Coutinho fez tempo extra o Coutinho em campo. Depois no final tem a entrada do Giovani, tem a entrada do De Penha, do João Almeida, que faz com que o Zeca venha para a lateral direita. Do lado do Remo tem a entrada tradicional do Adailton durante o segundo tempo. Tem a entrada do Madison para renovar o fôlego na marcação aqui no meio. Tem a entrada do Marcelinho, tem a entrada do Pedro Castro já mais na reta final do jogo no lugar do Viseu. Acho que assim, foi um bom jogo. A nível de resultado, né, até colocando aqui, né, o placar nesse segundo campo, a nível de resultado, foi mais um grande resultado do Remo, mais uma equipe da prateleira de cima que o Remo encara dentro de casa e consegue os 3 pontos. A gente viu como o América se comportou contra o Goiás e como o América engoliu o Goiás. O América é diferente no jogo contra o Goiás no Independência, mas o América só não ganhou, só não pontuou contra o Remo. E se tem agora um Coritiba também que vem de um bom início e que não pontua contra o Remo. Mas assim, um jogo que ele traz o questionamento do que é justo no futebol. Na minha avaliação, aquilo que eu comentei, né, o poder de definição, o poder de eficiência, ele diz muito mais o que é o futebol do que quem controla por um maior tempo o jogo. Então, o Coritiba controlou por maior tempo o jogo, mas o Remo foi muito mais eficiente e não sofreu com o poder de definição. E assim, eu acho que a injustiça no futebol ela acontece apenas quando há um erro de arbitragem, quando impacta no resultado. Enfim, deixa um pouco da sua avaliação do que você viu do jogo, até pegando aqui algumas anotações, mas eu acho que tudo que eu queria falar eu terminei falando mesmo. Um Coritiba que conseguiu controlar um pouco mais a partida, mas que não conseguiu definir, não conseguiu traduzir as chances criadas, porque criou oportunidades, mas não conseguiu marcar. Teve também uma boa atuação do Marcelo Rangel em algumas interceptações, mas acho que o grande ponto é parabenizar o Daniel Paulista pela coragem de mudar ainda no primeiro tempo, parabenizar mais um momento decisivo do Pedro Rocha, e ao Coritiba, acredito que desempenhou melhor do que na última rodada, mas falta a condição de alguém para botar a bola para dentro da rede. Vou ficando por aqui, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e acompanha o canal também, tem vários outros conteúdos por aqui, já tem pré-jogo para Atlético Goianiense e Cuiabá, jogo que acontece amanhã. Vou ficando por aqui, até a próxima.